Sejam bem-vindos à nossa aula 11. Como é que vocês estão, segundos e terceiros anos? Passaram bem a última semana? Espero que essa aula encontre você com muita saúde. Vamos separar o nosso material de hoje? Olha lá. Caderno, lápis grafite, que é o lápis de escrever, lápis de cor, borracha e hoje nós vamos usar cola e papel para dobradura. Professora, não tem papel para dobradura. Lembra que nós já conversamos? Pode ser qualquer papel. Pode ser a folha do caderno, pode ser uma folha branca. Nós vamos fazer uma montagem, então eu quero que vocês separem uma folha para a gente fazer a dobradura e a outra folha que nós vamos colar o que nós dobramos, certo? Eu vou dar um tempo para vocês separarem o material e eu já volto.
material em mãos? Muito bem. Agora nós vamos colocar a data no nosso caderno. Data de hoje, aula 11. E o que é o ER mesmo? Extraterrestre? Não. Ensino religioso. Eu vou dar um tempinho para vocês. Capricho na letra, não esqueçam. Já volto. Muito bem, capricharam na letra? Ótimo. Sobre qual era o conteúdo que nós estávamos falando na nossa última aula? Aliás, nas nossas duas últimas aulas. Alimentos e animais sagrados. Vamos retomar o que nós já vimos? Nós já vimos o alimento do cristianismo, que é o peixe, e, desculpe, animal, professora. É porque também a gente come, né? Eu me confundo. Então é o peixe, que é o animal, e o pão, que é o nosso alimento sagrado do cristianismo. Nós vimos na aula passada que nas religiões afro-brasileiras, o búfalo é um animal sagrado, considerado, e a pipoca é considerada um alimento sagrado para um orixá. Eu vou fazer uma prova agora. Prova? Ai, professora, eu não sei essa matéria. Sabe sim. Vamos se lembrar que o búfalo, ele tinha um orixá, não é mesmo? Que representava ele dentro das religiões afro-brasileiras. Qual era o nome desse orixá? Isso, Iansã. Muito bem, a Iansã é representada pelo búfalo. E quem que ficava representado pela pipoca? Que tinha assim o corpo coberto com palha. Como era o nome daquele orixá? Começava com O. Muito bem, Omulo. Viu que prova fácil? Vocês sabiam? Ah, coisa mais fácil. Mas vamos falar do nosso alimento e animal sagrado de hoje? Qual será que é? Será que é gostoso? Será que você já comeu? Eu só vou dizer uma coisa para você. Eu adoro, adoro.
Adoro purê, adoro frito, adoro com café preto. Fica bom. Qual será que é o alimento de hoje, hein? Vamos ver lá? Hoje nós vamos falar de alimento e animal indígena. Indígena? Ai, mas antes eu quero contar uma coisa para vocês. Sabe que a mitologia indígena, ela conta muitas histórias de vários lugares? Por que eu quero contar isso para vocês? Porque a mitologia indígena, ela pode mudar dependendo do lugar onde esses indígenas vivem, dependendo da língua que esses indígenas falam. Então, pode ser que você escute um mito algum dia e diga assim: mas a minha professora contou outra história. Quem que está falando a verdade? Na verdade, os dois estão. Por quê? Como os indígenas são muitos povos, depende do povo que contou essa história que vai acontecer. Porque é uma espécie de contação de história. O que quer dizer isso? Depende de quem conta, é que a história vai aparecer. Então, depende do povo, é que vai aparecer. Eu convidei um amigo meu, que é o Eloy, para contar um pouco para vocês sobre essa diferença de indígena, de índio, qual é o termo correto para se usar. Vamos assistir o vídeo? Eu já volto. Olá, eu sou o professor doutor Eloy Corrêa. Minha pesquisa é sobre o xamanismo guarani. Mas, agora eu vou falar com vocês sobre o nome índio. De onde vem esse nome índio? Qual a sua origem? Ele representa de fato os povos indígenas brasileiros? Bem, para início de conversa, esse nome foi dado pelos portugueses. Segundo a história oficial, quando os portugueses foram dar a volta na África para conseguir chegar até as Índias, porque eles não podiam mais passar pelo Oriente Médio, porque haviam perdido a chamada Guerra Santa para os muçulmanos, então buscaram uma nova rota. Porém, se perderam e acabaram chegando no Novo Mundo, acreditando que tinham chego nas Índias, deram o nome aos habitantes que encontraram no litoral das Américas de índio. Mas hoje sabemos que a história não é bem essa. Eles vieram invadir, vieram atrás de matéria-prima e de mão de obra escrava. Então, quando chamaram de índios aquele povo recém-encontrado, acabou-se que essa nomenclatura foi adotada, esse nome índio foi adotado. Uma outra explicação é que os jesuítas, quando no contato com os povos indígenas, perceberam a sua pureza de coração, a sua harmonia com a natureza, com o espírito dos ancestrais, com os mais velhos e com a comunidade. Por isso diziam, então, que estavam em indios. Os padres, enfim, alguns de origem italiana diziam indios, estão em Deus. Mas esses dois nomes não são muito aceitos pelos próprios povos indígenas. Eles são, então, nativos, povos nativos, povos oriundos, povos primevos, ou aqueles povos que já estavam aqui antes da invasão que muitos chamam de colonização. Bem, mas cada povo indígena é diferente um do outro, do sul do Brasil, do norte, do nordeste. Mas eles aceitam o nome indígena. Aceitam então que sejam chamados, em vez de índio, de povos indígenas. E também não há tribo. São povos, nações de nativos, de indígenas. São aqueles povos originários do continente americano. E esses povos têm uma riqueza cultural muito grande. Não só na questão da espiritualidade ligada ao culto à natureza, aos ancestrais e à própria comunidade, como na linguagem, na alimentação e naquilo que poderíamos chamar de uma ecologia, ou seja, um cuidado com a natureza, muito antes de existir inclusive o nome ecologia. Bem, hoje nós temos acesso a muitas informações na internet, em livros, sobre os povos indígenas e com eles podemos aprender muito. Então fica aqui a dica. Vamos estudar os povos indígenas brasileiros. Gostaram? Conheceram meu amigo, o professor Eloy? Que legal, né? Ele contou um pouco para nós sobre a história da chegada dos portugueses, como é que eles encontraram os indígenas aqui, e nós aprendemos que o correto a se falar é indígena. Muito bem. Vamos então conhecer esses mitos indígenas? Mas antes eu quero explicar para vocês. Hoje nós vamos ver dois mitos do mesmo animal. Mas por quê? Porque lembra que eu contei.
dependendo do lugar, dependendo do povo, dependendo da língua, esse mito fica diferente. Então eu achei interessante mostrar para vocês dois mitos diferentes que falam do surgimento do mesmo animal. Qual é o animal será que nós vamos ver hoje? Prestem atenção. Que coisa mais fofa! Eu adoro! O beija-flor. Quem já viu o beija-flor? Ele é lindo, não é mesmo? Ele bate as asas muito rápido, sabia? Quem já observou um beija-flor? Eu nunca vi um beija-flor parado. Você já viu? O beija-flor fica o tempo todo voando, 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 voando. E ele vai de flor em flor, não é mesmo? Olha só, para essa aula de hoje, eu quis mudar um pouco a contação de história. Porque como é uma história de tradição oral, o que quer dizer isso? São histórias que as pessoas contam. Não tem nos livros, né? Tem alguns livros que pessoas escreveram, mas normalmente são as pessoas mais velhas que contam para as crianças. E eu pensei assim, eu vou convidar duas crianças para desenharem esse mito para eu poder contar para vocês. E as crianças que desenharam foi a Maria Luísa Guiar Barbosa e a Sofia Guiar Barbosa. Vocês vão gostar muito do desenho delas. Então eu vou contar a história e vocês vão ver a ilustração das meninas. Vamos lá? Observem aí na tela. Existiam duas tribos morando à beira de um rio, uma tribo maior e uma tribo menor. A tribo menor plantava e pescava com muito afinco, e com isso começou a ter mais peixe e maior abundância de alimentos. Isso gerou inveja na outra tribo, que começou a hostilizar os seus vizinhos, primeiro com palavras, depois com gestos, e por fim declararam guerra àqueles que, mesmo em menor número, eram mais trabalhadores e eficientes. Indiferentes a essas questões, dois jovens se namoraram, porém, cada qual pertencia a uma tribo. O rapaz pertencia à tribo menor e a jovem à tribo maior. Apesar da guerra, os dois se encontravam às escondidas. Mas um dia os guerreiros da tribo da jovem a seguiram e a encontraram namorando. Depois de espantarem o rapaz, levaram a jovem de volta à tribo. O conselho dos anciãos foi convocado para o julgamento da pobre jovem. A acusação era de traição, já que as tribos estavam em guerra e eles acreditavam que ela passava os segredos para outra tribo. A sentença era de morte, mas, por ela ser muito jovem, convocaram os xamãs que resolveram transformá-la numa flor. O rapaz passou a procurar desesperadamente por sua amada. Ele chamou os anciãos e anunciou que iria até outra tribo em busca do seu amor. Eles não permitiram tremenda loucura e tentaram de toda forma impedi-lo. Afirmaram que na sua tribo existiam lindas moças e ele poderia ficar com qualquer uma delas como esposa. O rapaz estava irredutível e os anciãos, vendo tamanha decisão e tristeza do jovem, chamaram o xamã para ajudá-lo. Depois de muito pensar e sabendo que a jovem amada tinha sido transformada em flor, decidiram transformá-lo em um beija-flor. Segundo a lenda, é por isso que o beija-flor vai de flor em flor, sempre tentando achar a sua amada. Gostaram dessa história? Não é muito bonita? É uma forma de dizer como é que apareceu esse animalzinho tão pequenininho e que faz tanta coisa, né? Que anda de flor em flor procurando a sua amada. Essa é um mito indígena sobre esse animal. Mas existe uma outra história que também fala do surgimento do beija-flor. Vamos ver como é que é essa história? Olha lá, ela chama Coaciaba, o primeiro beija-flor. Essa história foi ilustrada por uma menina que já foi minha aluna. Desde que ela era minha aluna, ela já desenhava bem. Vocês vão ver os desenhos dela super lindos. E depois eu vou contar até um segredo sobre ela. Vamos ver? Acompanha lá a história. Os indígenas do Amazonas acreditam que as almas dos mortos transformam-se em borboletas. Por esse motivo, elas voam de flor em flor, alimentando-se e fortalecendo-se com o mais puro néctar para suportarem a longa viagem até o céu. Coaciaba ficara viúva muito cedo, passando a viver exclusivamente para fazer a sua filha Guanambi feliz. Todo dia passeava com a menina pelas campinas de flores, entre pássaros e borboletas. Desta forma, pretendia minimizar a falta que o esposo lhe fazia. Mesmo assim, angustiada, acabou por falecer. Guanambi ficou só e seu único consolo era visitar o túmulo da mãe, implorando que esta também a levasse para o céu.
De tanta tristeza e solidão, a criança enfraqueceu e também morreu. Entretanto, sua alma não se tornou borboleta. Ficou aprisionada dentro de uma flor próxima ao túmulo da mãe, para permanecer ao seu lado. Entretanto, enquanto isso coaceava em forma de borboleta, voava de flor em flor colhendo seu néctar. Ao aproximar-se de uma flor onde estava Guanambi, ouviu um choro triste, que logo reconheceu. Mas, como frágil borboleta, não teria forças para libertar a filha. Pediu então a Tupã que a fizesse de um pássaro veloz e ágil, que pudesse levar a filha para o céu. Tupã atendeu o seu pedido e a transformou num beija-flor, podendo assim realizar o seu desejo. Desde então, quando morre uma criança órfã de mãe, sua alma permanece guardada dentro de uma flor, esperando que a mãe, em forma de beija-flor, venha buscá-la para juntas voarem até o céu, onde estarão eternamente. Olha só, completamente diferente da outra história, não é mesmo? Um mito indígena que conta sobre a origem do beija-flor. Sabe que a Lívia, que foi que desenhou toda essa ilustração aqui, ela me mandou essas imagens aqui, elas se mexiam, vocês acreditam? Era muito legal. Só que a prof ainda não é muito craque de tecnologia. Estou aprendendo, né? Estamos todos aprendendo o tempo todo. E aí eu trouxe as imagens. Mas eu prometo para vocês que quando eu chegar em casa eu vou estudar, porque quando a gente quer aprender alguma coisa a gente tem que estudar, né? Eu vou estudar como é que eu vou usar as imagens que a Lívia me mandou para fazer um vídeo para vocês. E aí depois eu vou mandar para as professoras para vocês poderem assistir. Gostaram da ideia? Muito legal, né? A nossa atividade com as ilustrações da Lívia tem a ver com o beija-flor e as flores. Olha lá o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma flor de dobradura. O que vocês acham? Topam? Então pega aí o material que nós vamos fazer a nossa dobradura. Então vamos lá. Essa flor é muito fácil. Eu vou mostrar para vocês dois modelinhos. Esse que fica um pouquinho maior e essa que fica um pouquinho menor. Nós podemos fazer as duas. Então vamos ver como é que nós fazemos essa dobradura. Vocês têm a folha grande, nós podemos dobrar ela ao meio, porque nós queremos flores pequenas, tá? Dobra ao meio, passa bem o dedinho. Dobra mais uma vez. E passa bem o dedinho. Lembre que a dobradura nós temos que marcar bem. Agora, mais uma vez. Dobra e passa o dedinho. Muito forte, muito bem. E mais uma vez, porque nós queremos flores pequenas, né? Nós queremos várias flores. Então, aperta, 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 aperta. Olha lá, ficou bem pequenininho. Nós vamos abrir toda essa folha. Viram que ela ficou bem marcada, né? Olha lá. Então, agora nós vamos usar... Aqui vai dar quantas flores? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 flores. Vai ficar um jardim lindo, né? Então, nós podemos cortar todos esses retângulos. Corta assim. Ui! Cuidado, né, prof? Ainda bem que eu trouxe uns ali para mostrar para vocês. Vai cortar assim. Vou pegar o outro para mostrar, que já tá certinho. Olha lá. Vai cortar. Passa bem o dedinho para não acontecer o que aconteceu com a prof. E aqui no meio. Lembram que nas nossas dobraduras nós precisamos de uma forma geométrica, que é o quadrado. Como é que eu tiro um quadrado desse retângulo? Muito bem, vamos fazer aqui um triângulo, né? Junta aqui, olha lá, pega essa pontinha, leva lá no meio, muito bem. Passa bem o dedinho. Essa parte que sobrou nós vamos tirar, então vira aqui, marca bem e tira. Sobrou o nosso quadrado. Muito bem. Não precisa nem abrir. Lembra que ficou aqui, olha só. Que forma que é essa? Um triângulo.
essa pontinha e essa pontinha vão vir para cima. Então, você vai pegar essa pontinha e pôr para cima. Olha lá, vou mostrar aqui. E a outra pontinha também vai pôr para cima. Professora, mas essa flor aí ficou branca? É verdade, ficou branca. O que a gente tem que fazer então? Colorir. Então você vai, agora que a gente já sabe como é essa dobradura, você abre, pode pegar o seu lápis de cor, eu quero uma flor vermelha e vou pintar. Vou pôr aqui para não estragar. Pinta a sua flor, bem caprichada. Pinta dos dois lados, tá? Porque quando a gente for dobrar, vai aparecer os dois lados. Professora, eu quero usar canetinha. Pode usar canetinha também. A canetinha pinta até mais rápido. Fica mais vivo, né? Lembram-se que nós teríamos 16 flores, é isso? Muito bem. Uma folha inteira dá 16 flores para nós fazermos. Então, você vai pintar. Eu vou te mostrar de novo pintado como é que fica as nossas flores. E você vai montar um jardim bem lindo para receber o nosso beija-flor, que é o principal personagem dessa história. Então, terminei de pintar e vai dobrar novamente. Pode pintar os dois lados, tá, pessoal? Dobra para cima, dobra para cima. Ai, que flor mais fofa! Olha lá. Esse pedacinho que sobrou, se você quiser, você pode fazer o cabinho. Eu quero fazer um cabinho marrom. Deixa eu achar aqui. Ih, não tem marrom? Tem, achei. Esse pedacinho que sobrou, você pode pintar, se você quiser. Se não quiser, não precisa. Pinta, 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 pinta. Pintei de marrom. E posso fazer o cabinho dessa flor. Como que eu faço? Eu enrolo, olha lá, enrola e pode pôr na sua flor. Olha lá, que lindo que fica. Viram? Agora, como eu falei que tinha beija-flor, era a surpresa que eu ia fazer para vocês. Olhem aí na tela. Nós vamos desenhar um beija-flor. Muito bem. Vamos desenhar esse beija-flor lindo que está aí. Mas, professora, eu tô achando difícil desenhar esse beija-flor. Sabe que a Lívia, que é uma ilustradora muito legal, mandou para nós um videozinho de como fazer? Vamos assistir? Aprenderam a fazer um beija-flor, que legal, hein? Então, olha só, eu já colei aqui a minha flor, você pode fazer as suas 16 flores no seu papel e usar toda a sua criatividade. Pode fazer o beija-flor assim como eu fiz, num pedacinho de papel e colar na sua atividade ou desenhar na própria folha. E aí você vai completar essa paisagem, né? Vai fazer a árvore, pode fazer as nuvens, o sol. A professora não é muito boa de desenho, não. Mas você vai completar a paisagem para compor como seu beija-flor, ok? Gostaram de conhecer o beija-flor? Olha lá que lindo que ficou. Não muito que eu vou encher, é melhor, né? O de vocês vai ficar bem mais bonito. Quero ver as fotos, hein, pessoal? Agora nós vamos para o nosso alimento sagrado. Olha que legal o nosso alimento. Você já comeu essa folha aqui que está na tela? Será que já comeu? Já comeu salada disso daí? Eu acho que não, hein? E essa flor, você já viu? Sabia que quando eu comecei a fazer a pesquisa do alimento que nós íamos ver indígena hoje, eu olhei essa flor e pensei, mas eu já vi tanta flor assim e eu nem imaginava que era desse alimento? Olha só, a gente vai aprendendo todos os dias, não é mesmo? Então, eu vou dar uma dica para vocês de qual é o nosso alimento com um trava-língua. Quem já brincou de trava-língua?
Eu adoro brincar de trava-língua. Vamos ver o nosso trava-língua? Prestem atenção aí e tentem ler comigo. O doce perguntou para o doce: qual é o doce mais doce? Que o doce de batata doce? O doce respondeu para o doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Professora, você leu muito devagar. Você está fazendo pegadinha. Porque lembre-se, isso é um trava-língua. Se é um trava-língua, o objetivo é travar a sua língua. Então, eu desafio você a falar o nosso trava-língua em velocidade máxima. Vamos tentar? Então, vamos lá. O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. E o doce respondeu pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. É o doce de batata doce. Conseguiram? Não deu? Mais uma chance. 1, 2, 3 e o doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O doce respondeu pro doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. É o doce de batata doce. Nossa, me faltou até fôlego. Eu espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguiram, depois tenta. Desafio mãe, desafio pai, desafio tio, desafia a tia, desafia a avó. Quero ver quem vai ser o campeão de trava-língua. Mas, dentro do trava-língua, tem o nosso alimento. Quem sabe qual é? A batata doce. Como eu falei, eu adoro. Olha como ela é bonita, a batata doce. Olha por dentro da batata doce. Ela é diferente daquela batata que a gente come normalmente, não é mesmo? Ela é mais amarelinha, assim. Ela é meio adocicada. Tem gente que gosta de comer batata doce frita. Tem gente que gosta de comer batata doce em purê. Tem gente que gosta de comer batata doce com açúcar. Já não é doce? Mas tem gente que gosta de coisa muito doce. Então faz assim um caramelo com açúcar e põe a batata doce. Tem gente que gosta de comer batata doce com café preto, como eu falei. Sabe café, quando a mãe faz esse cheirinho bom de café? Tem gente que gosta de comer assim no café da manhã, sabia? Eu gosto, acho uma delícia. Faz cara feia para batata doce? Não acredito. Experimenta, porque se a gente não experimenta, a gente não sabe se é bom, não é mesmo? Então, desafio para a próxima aula. Quem nunca comeu batata doce vai experimentar. Você pode não gostar, mas você pode dizer assim: eu já comi e não sabia se era bom ou não. Agora eu já sei, pelo meu gosto, se eu gosto ou não. Eu adoro. Mas a nossa aula de hoje tem que contar um mito, não é mesmo? E nós vamos conhecer o mito da batata doce. Prestem atenção aí nos slides. Conta a lenda que os urubus passeavam sobre uma floresta do Mato Grosso quando avistaram um caçador debatendo-se no chão. Ele estava com o corpo coberto de feridas e tinha sido abandonado ali por seus companheiros. Os urubus pousaram ao redor e viram a dor que aquele homem estava sentindo. Então, levaram-no até o céu e lá o deixaram curado. Retornando à terra, os urubus pousaram o caçador numa plantação de milho dos Chavantes e o deixaram lá. Os indígenas correram para ver o que havia ocorrido. O caçador estava muito feliz e doou aos Chavantes uma muda de batata doce que trouxera do céu. Os índios indígenas plantaram a muda e a batata doce tornou-se uma lavoura muito popular e apreciada em todo o país. Já tinham ouvido falar na história da batata doce? Professora, mas urubu é um pássaro bem estranho, não é mesmo? Para vocês verem, nessa história o urubu fez uma coisa legal. A gente tem que pensar que todos os animais e todas as coisas que estão ao nosso redor têm alguma função, não é mesmo? Só porque o urubu gosta de comer coisa que às vezes a gente não gosta, não quer dizer que ele seja ruim, não é mesmo? Nessa história dos Chavantes, ele fez uma boa ação, levou o caçador e trouxe ele com a muda de batata doce. Eu quero que vocês prestem atenção de novo no slide que eu vou voltar para mostrar para vocês. Olha lá, os Chavantes. Os Chavantes são indígenas do nosso país. Qual foi o estado que eu falei no começo da história? Quem lembra? Mato Grosso é a região onde os indígenas Chavantes vivem. E eles têm essa característica bem peculiar. Olha lá o cabelo. Eles passam o urucum no cabelo para ficar nessa cor avermelhada.
Na pele também. Olha como eles cobrem todo o corpo. Nós vimos até nas pinturas corporais. Lembram desse assunto? Então, esse polvo chavante tem essa característica. Lembra que nós já conversamos que os povos eles são diferentes entre si e que eles contam histórias diferentes? Então, esse é o polvo chavante. Vou voltar mais um que eu quero conversar com vocês. Olha lá. Esse desenho aqui também eu quero agradecer o Samuel que fez para mim. Ele fez o caçador que estava na nossa história. Hoje teve muitos ilustradores, não é mesmo? Você sabia que ilustrador é uma profissão? Que a gente pode ganhar dinheiro só desenhando? Não é legal? É uma boa profissão para você pensar, não é mesmo? Então, hoje nós conhecemos esse alimento tão gostoso. Olha lá, a plantação de batata doce. Mas falando em batata doce, eu gosto de batata doce. E o doce perguntou pro doce, qual é o doce mais doce que batata doce? Vamos tentar de novo fazer o nosso trava-língua? Eu vou voltar lá pra gente ler. Vamos lá, olha lá. Cadê o nosso trava-língua? Cadê o nosso trava-língua? Muito bem. Desafio você então. Vamos lá. Aqueça os motores. Aqueça o motor, aqueça o motor, aqueça o motor. Aqueça a língua. Muito bem, vamos lá? 1, 2, 3 e... O doce perguntou pro doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu pro doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? É o doce de batata doce. Falei muito bem! Gostaram? Mais uma vez? Então vamos lá. Aqueçam os motores. Aqueçam a língua. Vamos lá? O doce perguntou pro doce, qual é o doce mais doce que o doce de batata doce? O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o doce de batata doce. Muito bem! Então hoje nós aprendemos o doce, quer dizer, a batata doce. Ei, professora, tem tanto doce na minha cabeça que, ó, tô dando até uma maluquice. A batata doce é um alimento sagrado para os indígenas, inclusive para os indígenas chavantes. E nós vimos também que o animal que é considerado também sagrado é o beija-flor. Os indígenas têm uma característica bem peculiar. Vocês sabem que os indígenas têm uma ligação muito forte com a natureza. Então, qualquer animal é sagrado para eles. Então, se vocês um dia forem pesquisar, vocês vão poder encontrar histórias dos mais diversos animais. Como nós vimos esse mito que existia o casal e tinha o outro mito que tinha a mãe da menininha que se transformou em beija-flor, vocês podem pesquisar outros animais que têm lendas indígenas. Para a maioria dos animais tem histórias. Vocês sabiam disso? Vocês podem procurar. Inclusive, vocês já devem ter visto na aula de história, que eu sei, que ela contou alguns mitos indígenas. Eu sei que vocês já ouviram falar no mito da mandioca, no mito do milho. Eu sei que vocês já ouviram falar no mito do furo da orelha. Todas essas lendas e mitos são contadas pelos nossos indígenas. É muito interessante, não é mesmo? Eu já contei uma vez na sala um mito, só que esse não é dos nossos indígenas brasileiros, são dos indígenas norte-americanos, que eles contam o mito da aranha. Até a aranha, aquela que quando a gente vê, dá um medo, né? Tem mito para ela? E é um mito muito bonito. A aranha que tece o mundo. Ficaram curiosos? Você pode pedir para um adulto te ajudar a procurar essa história da aranha. Não é muito interessante todo esse universo que nós podemos aprender? Nós já vimos, então, o alimento sagrado e o animal sagrado para os cristãos. Nós já vimos para as religiões de afro-brasileiras e nós acabamos de ver dos indígenas. Está faltando um alimento e um animal, que é da matriz oriental. O que é oriental? É o que veio do Oriente, da região do Japão. Qual será que vai ser o nosso alimento e o nosso animal da próxima aula? Vocês imaginam? Vocês já viram ou já comeram, será, o alimento que eu vou trazer para vocês? Eu acho que é uma coisa que todo mundo já comeu. Será que vocês já comeram? O que vocês acham? Na nossa próxima aula nós vamos então falar do alimento e do animal oriental. Sabe que hoje eu tô bem boazinha? O que vocês acham se eu der mais uma chance para vocês copiarem o nosso beija-flor? Olha lá o beija-flor. Porque eu sei que teve gente que na hora de fazer o desenho não deu tempo, né, de ver, às vezes foi muito rápido, né? Então eu vou dar uma chance para vocês olharem o desenho que a Lívia fez para nós, que é um tutorial, né? Como fazer esse beija-flor. E aí
vocês vão poder fazer vários beija-flores aí no desenho de vocês. Eu já volto. Dessa vez deu para terminar, não deu? Conseguiram fazer vários beija-flores bem coloridos, bem vistosos nesse jardim lindo que vocês fizeram? Eu vou esperar as fotos, hein, pessoal? Vocês sabem que eu fico assim na quarta-feira. Hoje é o dia de receber foto. Eu fico muito feliz de quando vocês mandam fotos muito lindas e muito caprichadas. Parabéns para cada um de vocês. Espero que vocês recebam aí, ó, um beijo com muito carinho por todos esses desenhos que você tem mandado. E obrigada pelas famílias também estarem participando. E por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Lave suas mãos, use máscara e, se puder, fique em casa, hein, pessoal? Não esquece de desafiar a família da batata doce, hein? Experimentem! Beijão! Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!